Olá, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, e também saudações para todos aqueles que nos assistem através deste canal. Nós vamos dar início a mais um momento de devoção. Vamos cantar 2 cânticos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E depois vamos cantar o número 105 do nosso inário, certeza do crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. E depois vamos ter um estudo bíblico no capítulo 12 de João, naquele episódio onde Jesus tem a oportunidade de receber uma comitiva de gregos e nos apresenta lições maravilhosas que nós devemos considerar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
Peço que você abra no Evangelho de João, no capítulo 12, eu vou ler do verso 20 até o verso 36. E peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso amado Senhor, nós te damos graças neste momento especial, quando temos a oportunidade de cantar louvores ao teu nome, de expressar através desses cânticos e hinos aquilo que confessamos com os nossos lábios a respeito da tua bendita pessoa e também a respeito da tua gloriosa obra. Nós te bendizemos, louvamos o teu nome, Senhor, pelo perdão que temos também dos nossos pecados. Te damos graças pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Oramos que o Senhor nos ajude a entendê-la e, mais do que a mera compreensão, sejamos encaminhados
na obediência que o Senhor deseja que seja vista através do nosso testemunho diante deste mundo tão incrédulo. Ajuda-nos para que sejamos tidos, vistos e reconhecidos como verdadeiros discípulos teus, e que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus que nós te damos graças e oramos. Amém. Irmãos, a importância do presente registro, que é único no Evangelho de João. Os outros evangelistas não mencionam essa história que você tem aqui. A importância, portanto, do relato pode ser atestada através de inúmeras evidências que eu gostaria de apresentar e que, ao meu ver, são evidências incontestáveis a respeito da preciosidade do texto que nós acabamos de ler. E a primeira evidência, nós podemos dizer que é de natureza cronológica. O relato que nós temos diante de nós encerra a narrativa joanina no que diz respeito ao ministério público de Jesus, conforme o versículo 36 parece indicar claramente, porque o restante do capítulo 12, é composto por uma tese doutrinária que você vai ter, o evangelista João, tentando sintetizar o seu pensamento a respeito da incredulidade reinante no mundo. E também o capítulo termina do verso 44 até o verso 50 com um apelo do evangelista, apresentando, obviamente, nesse seu apelo, palavras da lavra do próprio mestre. Parece provável, diz o comentarista William Hendrickson, que o acontecimento relatado neste parágrafo tenha acontecido, e essa é a nossa opinião, concordamos com ele, na terça-feira da Semana da Paixão. Portanto, Jesus está às vésperas do seu martírio. E este episódio faz com que Jesus, daqui para frente, não mais concentre as suas atenções nas multidões, mas aproveite o restante de tempo que lhe resta antes da sua prisão, condenação e execução. Gaste esse tempo na instrução dos seus discípulos, daqueles que faziam parte do seu círculo mais íntimo, dando instruções preciosas ao colégio apostólico. A segunda prova, ao meu ver, incontestável da importância desse texto que nós acabamos de ler, está no aspecto fenomenológico. A história registra uma das ocorrências mais surpreendentes que nós temos dentro do ministério de Jesus. A ocorrência de uma voz vinda do céu. Você tem no verso 28. E este fenômeno indescritivelmente extraordinário só se verificou 3 vezes durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus, conforme o registro dos evangelistas. Você tem uma voz vinda do céu por ocasião do batismo de Cristo. Você tem também essa voz aparecendo durante o episódio da transfiguração, e você tem essa voz novamente aqui se manifestando no capítulo 12 de João. Olha o que diz o bispo Riley. Para saber o motivo por que esta voz foi ouvida apenas nessas 3 ocasiões, ninguém consegue explicar direito. Precisamos especular, diz o bispo. Isso é um mistério profundo e não pretendemos falar especificamente sobre ele.
é o comentário que você encontra nas meditações do bispo no Evangelho de João. É algo tão grandioso que o nosso amado pastor de Liverpool, o primeiro bispo daquela diocese no século XIX, achou que o terreno era tão sagrado, uma ocorrência tão para além da nossa compreensão, que ele achou por bem não dispensar qualquer comentário para trazer uma explicação a respeito do motivo por que essa voz apareceu aqui e também durante o ministério terreno de Cristo. Irmãos, não bastasse isso, o texto ainda nos apresenta a agonia irreprimível experimentada pelo nosso Salvador. É algo também que extrapola o nosso entendimento. Podemos apenas gastar algumas palavras para tentar penetrar em mais este mistério que você tem aqui nesse texto. E mais ainda, no julgamento do mundo e na expulsão do príncipe dele, é o que você tem no verso de número 31, que é outra realidade supremamente complexa e que merece a nossa atenção, nosso cuidado na interpretação daquilo que João registrou aqui nessa passagem maravilhosa. Você há de concordar comigo. Explicar a voz, explicar a angústia irreprimível do Salvador, explicar o julgamento do mundo e a expulsão do príncipe dele, Satanás, do domínio dos homens incrédulos, são coisas que certamente demandariam de nós um esforço muito grande para tentar oferecer explicações completas sobre estes fenômenos tão complexos do ponto de vista teológico. Portanto, essa passagem para nós, ela é importantíssima por registrar essas questões que são difíceis de entender, mas que revelam uma sublimidade tal que, por causa desses fenômenos, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que nós temos um registro aqui no Evangelho de João da mais alta importância e que nós devemos considerá-lo assim. A terceira razão é o ponto de vista missiológico. Este acontecimento, nós podemos dizer que é o mais significativo em todo o ministério de Jesus, a favor daquilo que a gente poderia designar como sendo o tema da universalidade da salvação. João não perde a oportunidade de mostrar que as situações ulteriores da igreja, no nosso caso, a missão que vai ser deslanchada para alcançar os pagãos com aquelas viagens missionárias que vão surgir a partir da igreja de Antioquia, essas missões que vão se dar por uma imposição natural do cristianismo, destinado para todos os povos, essas missões para todas as nações estavam sendo prefiguradas agora na obra de Cristo, nas palavras que ele está empregando e também na natureza da obra que ele vai realizar. Os gregos que pedem para ver a Jesus não só representam o mundo todo na intenção de Jesus, ou na intenção de Deus de espalhar a salvação pelos quatro cantos da terra, mas também os gregos aparecem nessa história aqui contrastando radicalmente com aquela mentalidade estreita, sectária dos fariseus, que imaginavam que a salvação deveria ficar limitada às estreitas cercas
dos limites raciais do povo da antiga dispensação. Eles se mostram exasperados diante não apenas da crescente influência de Jesus, mas do discurso do próprio Mestre em indicar que a salvação era para todos os povos. E a quarta indicação que nós temos aqui, de que esse texto é muito importante, nós podemos dizer que é a evidência do ponto de vista teológico. O episódio enfatiza como poucos textos nos evangelhos. Olha que coisa interessante, a centralidade da cruz na obra da salvação. Em todos os evangelistas, nós podemos dizer que essa é uma mensagem que você encontra, mas em poucos textos você tem uma ênfase tão extraordinária na cruz como sendo o centro, a ênfase, o ponto que nós não podemos exagerar, não temos condições de exagerar. O ponto fundamental. Na verdade, na linguagem de A.W. Tozer, a cruz é algo radical na compreensão do verdadeiro cristianismo. Quando nós pensamos na obra da salvação, a cruz está no centro desse exercício que nós fazemos para compreender aquilo que estava sendo consumado naqueles dias tão gloriosos que se abateram sobre a face da terra, quando o plano eterno de Deus estava tendo o seu desfecho e a sua consumação. Tanto do ponto de vista da execução do plano eterno, a cruz não foi, olha que coisa extraordinária, a cruz não foi, dentre as muitas opções que Deus poderia dispor para resolver o problema do pecado. Não foi uma dentre as muitas variáveis que Deus poderia lançar mão. Não foi a mais excelente entre as melhores. Teologicamente, a cruz foi a única alternativa que Deus dispunha para resolver o problema do pecado humano, para reconciliar os pecadores com a sua pessoa santíssima. Mas também a cruz é fundamental quando a gente olha do ponto de vista do pecador. Se do ponto de vista divino era a única alternativa de salvação para resolver o problema da dívida dos eleitos, do ponto de vista do pecador, nós podemos dizer que a cruz é a única possibilidade de um homem morto nos seus delitos e pecados passar da morte para a vida, através do arrependimento e da fé. Isso você vê no discurso de Jesus, essas duas coisas sendo combinadas de forma magistral. Ele não pode consumar o plano eterno de redenção sem passar pela cruz. Mas também aqueles que são chamados para fazer parte da sua família não podem se eximir da cruz. Precisam tomar a cruz dia após dia e segui-lo. A cruz, portanto, é uma exigência tanto para o Salvador quanto para as suas ovelhas. Irmãos, essas razões eu não tenho como apresentar razões mais vigorosas para dizer que esse texto é riquíssimo em muitos e muitos aspectos. Mas eu preciso admitir uma coisa: eu tive um trabalho descomunal para tentar achar um esboço daquilo que nós temos aqui nestes versículos. Não é fácil. Não achei
em todos os comentaristas que eu consultei, e fazendo uma leitura repetida dessa passagem, eu tive que escolher, analisando o próprio texto nas suas variações, na variação da escrita, do discurso, né, do registro do próprio João, ver uma espécie de sequência lógica daquilo que ele registrou aqui nessa passagem maravilhosa. E eu dividir assim, do verso 20 até o verso 22, você tem João introduzindo o assunto, dizendo o que aquela visita inesperada, espontânea, de gentios convertidos, chamados aqui de gregos, o que aquela visita simbolizava. Do verso 23 até o verso 26, você tem Jesus mostrando a centralidade da cruz para ele e para as suas ovelhas. Do verso 27 ao verso 31, você tem o texto mostrando o plano da redenção sendo executado, não de forma trivial, mas através de realidades extremamente complexas que estão para além da nossa compreensão. Só a iluminação espiritual do Espírito Santo é capaz de nos dar alguma luz, para que a gente possa beliscar um pouquinho aquilo que está revelado aqui nessa passagem extraordinária. E o texto termina do verso 32 até o verso 36, não poderia terminar assim, com uma apresentação, se nós estamos pensando em obra da salvação, nós temos Jesus falando, portanto, daqueles que serão premiados com a vida eterna, dos salvos, e termina Jesus falando também num apelo dramático acerca do que é a perdição. Salvação e perdição são duas coisas que aparecem no final do texto do verso 32 até o verso 36. E o tema, então, vou sugerir. Nesta passagem, você tem um breve, mas extraordinário compêndio acerca da obra da salvação. Esse é o tema que eu achei por bem dar a esta passagem maravilhosa. Um breve e maravilhoso compêndio sobre a extraordinária, a maravilhosa obra da salvação. Eu espero que você concorde com esse tema. E eu quero ver apenas uma lição, a primeira das 4 que nós vamos ver para a nossa meditação. Irmãos, a bênção destinada a todos os homens, a salvação é uma bênção que Deus destinou a todos os homens dos 4 cantos da terra. Primeira coisa que este texto nos ensina, nos primeiros versículos, é que a narrativa se apresenta tendo como foco aquela iniciativa espontânea de alguns gregos que estão interessados em ter um encontro com Jesus, querem se avistar com o Mestre. Não eram judeus helenistas, que fique muito claro isso, mas gentios, na verdade prosélitos, não judeus que tinham abraçado a fé, vindos daquelas cidades gregas próximas da Palestina. Talvez a gente possa dizer, eram habitantes de uma daquelas 10 cidades gregas de uma região a nordeste da Terra Prometida, chamada de Decápolis. Eles procuraram inicialmente Filipe por 2 razões. Porque ele era nascido numa cidade fronteiriça, a região de Decápolis. O texto faz questão de dizer que Filipe era de Betsaida da Galileia, próximo, portanto, da região
onde aquelas 10 cidades estavam inseridas. E também porque ele tem nome grego. Ele e André, é por isso que Filipe vai procurar André, por causa da familiaridade helênica que eles exibiam em função de terem nomes gregos. Eles são os 2 únicos apóstolos do colégio com nomes de origem grega. Ora, aqui eu quero levantar uma especulação. Se esses gregos são novos convertidos à fé de Israel, e portanto estão vindo para celebrar a Páscoa em Jerusalém, querem se avistar com Jesus, procedem dessa região presumida que nós indicamos, de Decápolis, será que eles não poderiam ser crentes a partir do ministério poderoso daquele nosso querido amigo, que nós não sabemos o nome, do Gadareno, que foi liberto por Jesus, cuja história você tem registrada no capítulo 5 do Evangelho de Marcos? Aqueles gregos não poderiam ser pessoas que tinham abraçado a fé mediante a pregação poderosa do Gadareno convertido, que foi mandado para aquela região como missionário depois de ter sido liberto pelo Senhor Jesus? Preste atenção nisso. Quem enviou o Gadareno como missionário entre as 10 cidades gregas naquela região conhecida como Decápolis foi o próprio Jesus. Não foram os habitantes do lugar que expulsaram ele para lá. Não foi ele próprio que quis seguir para lá. Na verdade, ele queria acompanhar Jesus Cristo. Foi o próprio Mestre quem disse: prega para os teus, para a sua família. E ele foi e pregou, e depois saiu pregando para aqueles gentios de Decápolis. E se Jesus o enviou para lá, é difícil imaginar que ele não tenha sido bem sucedido na sua transmissão do Evangelho para aqueles gentios. Nós sabemos que o vento sopra onde quer. E uma das teses que você tem aqui nessa história é que o Evangelho foi destinado para todos os homens, judeus e gentios, igualmente, para todos os habitantes dos 4 cantos da terra. 2 implicações envolvidas aqui, irmãos. O plano de Deus nunca teve, grave isso, nunca teve amplitude restrita aos estreitos limites da raça judaica. Originalmente, a chamada de Abraão é universalista. Se você for para o capítulo 12 de Gênesis e ler os 3 primeiros versículos, você vai ver que a ordem de Deus para Abraão é que ele fosse uma bênção para todos os povos. A universalidade do projeto de Deus é algo que você encontra desde os primórdios, quando você vê a intenção divina de apresentar a mensagem da salvação para todos os homens da face da terra. A nação de Israel, no seu período mais glorioso, nos dias de Davi e Salomão, foi usada por Deus para ser uma bênção para todos os povos. O nacionalismo doentio dos fariseus, que é condenado nos evangelhos, especificamente aqui, nesta passagem, era radicalmente contrário a todas as esperanças messiânicas. E Jesus jamais iria se conformar com essa ideia sectária que radicalmente era algo desviado. Essa ideia estava desviada dos verdadeiros padrões da aliança. A aliança não tinha contornos sectários. Os padrões da aliança não reservavam a bênção da salvação apenas para judeus. Os padrões da aliança eram padrões tão universais
que foram destinados para todos aqueles de todas as culturas, de todos os povos, que verdadeiramente se arrependessem e crescem na promessa de um Salvador que viria para consumar o plano eterno de redenção. Israel, como nação, falhou e foi subjugada por todas as potências do mundo antigo. E a pergunta é por quê? A resposta é justamente porque desobedeceu aquele que é o Senhor da aliança. E por causa da desobediência, vai ter que experimentar 2 cativeiros, e durante toda a sua trajetória, até a chegada de Jesus, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, vai ficar como um joguete nas mãos das potências que vão surgir, como a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, os gregos, os sírios, e agora estão debaixo do tacão do Império Romano. Isso porque se distanciaram dos padrões da aliança e, portanto, perderam, né, a possibilidade, e com justiça, não há nenhuma injustiça nisso, uma nação desviada dos padrões que Deus estabeleceu para ela não pode servir como canal missionário para espalhar a salvação pelos 4 cantos da terra. E é por isso que Israel cai na escravidão das potências do mundo antigo. O plano de Deus, portanto, nunca teve uma amplitude restrita aos estreitos limites da raça judaica. Mas, segunda implicação, o reconhecimento dos gentios como verdadeiros crentes não foi um processo fácil. Não imagine você que Jesus está tratando aqui de um tema amplamente aceito ou de fácil digestão. Jesus sabe que está tratando de uma questão de difícil aceitação. O próprio registro joanino parece mostrar isso. Apesar de ser um detalhe relevante da história, olhe lá, não se sabe se aqueles gregos tiveram ou não o desejado encontro com o mestre. Essa pergunta não fica na sua cabeça? Irmãos, essa pergunta foi levantada por todos aqueles que se dispuseram a comentar esse texto. Todos os comentaristas vão levantar essa dúvida. Será que esses gregos tiveram a entrevista com Jesus ou não? E ninguém sabe responder. O texto compreensivelmente omite, né? Mas, irmãos, a história subsequente da igreja vai demonstrar que essa questão vai suscitar embates gigantescos, e isso envolvendo os mais graduados crentes do colégio apostólico. Você não lembra de Pedro tendo dificuldade de reconhecer os gentios como verdadeiros crentes? Vá lá para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Deus, na sua infinita condescendência com aquele apóstolo amado, determinou que ele tivesse uma experiência gloriosa, né? Uma revelação, para que ele pudesse compreender que os gentios convertidos eram tão crentes quanto os judeus convertidos. E a experiência do capítulo 10 do livro de Atos não vai resolver definitivamente esse grilo na cabeça do notável apóstolo, porque tempos depois ele vai ser censurado face a face pelo apóstolo Paulo, numa ocasião quando ele estava na companhia de gentios convertidos, né? E partidários do pensamento mais sectário vindos de Jerusalém, quando esses judaizantes vieram de Jerusalém, Pedro se apartou, né, da comunhão que ele estava tendo
com esses gentios convertidos. E foi censurado face a face pelo apóstolo Paulo. Você tem isso lá no início da carta aos Gálatas. Irmãos, na interpretação do apóstolo Paulo, observe bem isso. O muro de separação entre judeus e gentios foi a mais horrorosa parede de inimizade já levantada entre os homens em toda a história. Quando você pensar que determinados grupos não podem se reconciliar por causa de uma inimizade que foi construída ao longo de décadas ou séculos, pense nesse exemplo que você tem lá em Efésios capítulo 2, verso 14. O Evangelho é tão poderoso que ele foi capaz de colocar por terra o maior muro que foi levantado entre os homens, que foi o muro, a parede de separação entre judeus e gentios. O Evangelho detonou essa parede, acabando com a inimizade mais grave que já foi construída, mais grosseira, mais horrorosa que já foi construída pelos homens durante toda a história. Irmãos, eu quero terminar fazendo uma observação. Ainda bem que no final do primeiro século, através de uma revelação maravilhosa, no último livro do Novo Testamento, nós achamos palavras extraordinárias, palavras que fundamentaram o cântico que nós cantamos hoje. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Em Apocalipse capítulo 5, verso 9, a parte B, nós temos: com o teu sangue compraste para Deus. Aí você tem 4 designações, 4 substantivos. Os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de todas as nações. Compraste com o teu sangue, Jesus, gente para fazer parte da família de Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Como Deus é generoso! Ele tem gente de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as maneiras de viver, de todos os jeitões nos 4 cantos da terra. Qual a aplicação que eu faria aqui? É uma aplicação interessante. Você é seletista? É seletista? Seleciona pessoas quando prega o Evangelho para os pecadores? Que pecado terrível! Preconceito de qualquer espécie. Nós não podemos ser seletistas na pregação do Evangelho em nenhum sentido. E como é que a gente pode fazer isso? Excluindo pessoas que talvez nós venhamos a classificá-las como marginais. Excluindo pessoas que, do nosso ponto de vista, estão para lá dos limites do arrependimento. Não podemos fazer isso. Essa é uma seletividade pecaminosa e que não encontra qualquer amparo naquilo que a Bíblia nos ensina. Mas preste atenção, talvez você não seja seletivo ou seletista, excluindo marginais, mas você pode pecar também nisso, sendo seletista, querendo elitizar a igreja. É outro pecado também que deve ser varrido da nossa mente e do nosso coração. Nós não podemos excluir marginais
e muito menos ter a presunção de querer elitizar a igreja. A igreja é o condomínio dos pecadores, e ela deve, para que nós não sejamos desmoralizados, a igreja deve ser o lugar onde nós vamos abrigar pessoas de todos os naipes, convertidas através do arrependimento e da fé. A igreja é rica quando ela demonstra essa variedade, ela é forte quando ela tem essa composição múltipla, ela é poderosa diante do mundo quando dá testemunho de que não é seletista. E é nisso que reside o segredo da harmonia da igreja. Quando nós estabelecemos sobre o povo de Deus qualquer tipo de seletividade, nós vamos ter confusão. A harmonia, o corpo de Cristo funciona, é a tese do capítulo 12 de 1 Coríntios, funciona harmonicamente quando nós temos a variedade de dons, de ministérios, de pensamento, de talentos sendo reconhecidos e respeitados dentro desse maravilhoso corpo de Cristo. Irmãos, nós não podemos pecar como os fariseus, sendo seletista em qualquer sentido. O evangelho que nos foi dado para apresentar para o mundo é um evangelho que não comporta esse tipo de restrição. Que Deus guarde o meu coração e guarde o seu coração também de pecar com essa seletividade em uma dessas duas formas tão terríveis que nós observamos ao longo da história. Que Deus nos abençoe. Amém.